Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve. Glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus. Meus amados ouvintes, irmãos, bênção de Deus, eu quero saudá-los com a doce e paz do Senhor Jesus, o nosso Senhor. Na noite dessa terça-feira, dia 4 de novembro, motivo de alegria, satisfação e prazer estar novamente com você dentro deste propósito de oração. Quero saudar aí pessoas especiais que estão sempre comigo, buscando a face do Eterno. O irmão Cláudio Oliveira, o Senhor Deus abençoe juntamente com a senhora, sua mãe, a irmã Sônia. Deus abençoe a vida da irmã Mara, seu esposo, o irmão Roberto, pessoas especiais. Da mesma forma, Deus abençoe a irmã Regina Maria de Paula. Esta é um presente de Deus em minha vida. Conheço mais de 15 anos e uma aliança que o Senhor Deus fez entre nós. A Regina é uma bênção, né? E ela não esquece. E ela já mandou uma mensagem para mim hoje, disse, sua mãe Branca não esqueceu do seu aniversário. Seu aniversário é no próximo dia 10, mas eu já mandei o seu presente. Então, ela é muito mais que especial. Eu louvo ao Senhor Deus pela vida da irmã Regina Maria de Paula. Irmã Isaete, bênção de Deus, a paz do Senhor Jesus, boa noite, seja bem-vinda. Deus abençoe meu amigo irmão Dinésio, abençoado. O irmão Dinésio, outrora, ele estava no WhatsApp, né, com óculos, né, redondo, escuro de sol, né, que parecia o Lampião. E eu brincando com ele, eu falei, aí, Lampião de guerra. E ele caía na risada. Ele é uma bênção. Irmão, só para descontrair. Tá? Então, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, valores que Deus colocou em minha vida. Eu glorifico ao Senhor Deus por ter me dado graça, condições em poder orar e sempre interceder por vocês. O Dinésio, como sempre, está aí com a senhora, sua esposa, a irmã Zélia, o fruto do relacionamento, tanto o Denis e o Denilson. Deus abençoe. Já entrou conosco a irmã Lília Souza. Eita glória! Perdão.
Deus abençoe a irmã Lília Souza e toda a sua família. Meus amados irmãos, ontem, com a permissão do Senhor, nós adentramos no primeiro dia do propósito, debaixo do tema Aprendendo com a Oração de Jabes. Jabes foi um personagem bíblico que marcou a sua vida através da sua postura diante sofrimento e dor. É tão assim forte a história dele, que se resume em 2 versículos, que começa no capítulo 4 de Primeiras Crônicas, versículo de número 9, versículo 10. O interessante é que a Bíblia não menciona, tá, quem foi a mãe de Jabes, qual era o nome dela, a linhagem, nada. Só fala, tá, que ela manifestou dizendo por que colocou o nome do filho de Jabes. Então Jabes representa dor ou sofrimento. Foi o que a mãe disse, né? Ao dar à luz, ela teve muita dificuldade, ela sentiu muita dor e ela sofreu muito. Então penso eu, se foi um parto normal, imagina que ela levou horas e horas para dar à luz. Muita dor, sofrimento. Então para e pensa. Então, Dinésio, Primeiras Crônicas, capítulo 4, né, no versículo de número 9 e 10, é o texto que nós estamos usando ao decorrer desses 7 dias, se Deus assim nos permitir. Só lembrando os irmãos que dentro desse propósito, eu também apliquei, né, um propósito santo jejum, aonde fica à vontade. Se você sentir no coração de adentrar nesse propósito de jejum, fica à vontade. Como eu disse ontem, eu geralmente abro o propósito às 23 horas e entrego às 11 horas do outro dia. Então, ou seja, de 23 horas até às 11 horas do outro dia, eu abro e entrego o propósito. Então vamos lá. Nós, dentro desse propósito, nós estamos aprendendo passo a passo com a oração de Jabes. Como eu disse aí no cartaz, são 7 dias de aprendizado, né, através da atitude deste homem. Então, leamos o texto de base que está em Primeiras Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 10, a parte A do versículo. Diz assim: E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, se abençoares muitíssimo. Hoje nós vamos trabalhar em cima desse tópico, esta oração que Jabes fez. Presta bastante atenção. Quando Jabes ele adentra diante do Senhor, pois ontem eu já falei, tá? Quem era Jabes, tá? Quem foi Jabes? Então eu estou mostrando a vocês aqui. Vamos lá. Dentro da introdução, eu quero mostrar a vocês o desejo de um coração que reconhece a sua limitação. Você já parou para analisar o que é isso? O desejo de um coração que reconhece a sua limitação. Então, ou seja, todo ser humano tem um limite. Todo ser humano tem um limite, tanto de dor, tanto de provações, tanto de perseguição, tanto de luta, tanto de cansaço, ou estresse. Então, ou seja, todo ser humano tem um limite. E será que você reconhece o seu limite? Hora de parar, hora de descansar, hora de buscar, hora de frear. Você conhece o seu limite? Porque hoje nós vamos trabalhar sobre isso. Por quê? O desejo de um coração que reconhece as suas limitações. E de suma importância. Jabes, esse que nós estamos usando aqui dentro desse tópico, tá? Presta bastante atenção. Jabes não começou pedindo coisas materiais
Diferente de muitos de nós, que já adentramos diante do Senhor Deus, já pedindo: Senhor, eu quero isso, faz aquilo, eu preciso daquilo, eu preciso disso, sendo que em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 12, 13 em diante, nós vamos entender que o Senhor Jesus ensina a oração modelo aos seus discípulos, dizendo assim: quando vós orar, orai assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Observamos que a oração do Pai Nosso começa engrandecendo ao Senhor, começa apresentando a grandeza de Deus. Não é você adentrar em oração já pedindo a Deus: ah, Senhor, eu quero isso. Senhor, faz isso na vida do meu filho, faz isso na vida do meu esposo. Não, você precisa começar engrandecendo, reconhecendo que eu e você não somos nada, somos dependentes dele, como João nos afirma no capítulo 3, versículo 30. Que é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, nós vamos entender porque Deus muda a história de um homem, tá? Que o nome dele é dor e sofrimento, e o que me chama a atenção é que quando Jabes, ele cresce, como eu disse ontem, a Bíblia nos afirma que ele era mais ilustre entre os seus irmãos. Que coisa linda que dá para a gente refletir. Irmãos, a história desse homem é tão forte que tem vários livros que falam sobre Jabes. Então, se você tiver condições, acesse, compre um que vai te edificar muito. Vamos lá. Jabes não começou pedindo coisas materiais, repetindo, diferente de mim e você. Aí, quando eu vejo aqui, eu encontro outro texto que me dá uma base, que é Mateus capítulo 6, versículo 33, o qual o Senhor Jesus, usando Mateus, dizendo: primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, quando ele fala de coisa, ele está falando de quê? Ele está falando de casa, carro, serviço, aquilo que é material. Então ele diz: primeiramente buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça, as coisas de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então dobre a sua atenção dentro do tópico. Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Cristiane Machado. Deus te abençoe. Deus abençoe poderosamente a vida da irmã Fátima Ribeiro, presente de Deus em nossas vidas. O irmão Geraldo Luiz, Deus te abençoe poderosamente. Eu te dar essa parada aqui, porque esse povo já são cadeira cativa, estão conosco aqui. Né? A irmã Lucilda, bênção de Deus. Deus abençoe sua vida, irmã Lucilda, e toda a sua família. Então, dentro do tópico, aprendendo com a oração de Jabes, você que ainda não adentrou nesse propósito, você não está perdendo, você está deixando de receber. Ou a não ser se você entra na live de ontem. Vamos lá. Então Jabes, ele não começa a sua oração pedindo algo material. Porque se você começar pedindo algo material, você está travando o céu. Tá? Travando o céu. Então primeiramente você engrandece ao Senhor, você agradece a Ele. Depois que você engrandece a Ele e agradece a Ele, você pede perdão pelas falhas e vai colocando diante de Deus. Pastor, mas não é uma oração repetitiva? Não. Por que não? Porque todo dia nós pecamos. Todos os momentos nós falhamos. Então, no dia que você dobra o joelho e não pede perdão, você está falando: Senhor, esse dia eu fui perfeito. Esse dia eu fui perfeita. Não errei, não pequei. Então, fica atento que o diabo, ele é sujo. Então, o primeiro tópico é engrandecer ao Senhor, agradecer a Ele, como eu citei em Mateus capítulo 6, versículo 11, 12, 13, que fala sobre a oração do Pai Nosso. Então, Jabes, ele não começa a sua oração pedindo coisas materiais. Ele engrandece ao Senhor.
mas uma bênção verdadeira que vem de Deus. Ele fala, Senhor, vamos lá, no versículo de número 10, dizendo, Senhor, se me abençoares muitíssimo. Ele está pedindo a bênção de Deus. Ele não pede algo específico, algo bem material. Ele pede a proteção de Deus, a bênção de Deus, o cuidado de Deus, o discernimento de Deus. Então, irmãos, isso é fundamental. Fundamental. Deus abençoe a vida da irmã Ana Maria Piccoli. Então vamos lá, dentro do tópico que nós estamos aqui nesta noite, nós estamos falando sobre os Jabes. E hoje nós estamos trabalhando dentro de um tópico que é de suma importância, aprendendo com a oração de Jabes. Qual foi a sua primeira petição? Algo espiritual. Vamos lá. Entendendo, escuta, quando eu e você entendemos que ele entende que só Jabes, isso aí. Ele entende que só o Senhor pode transformar a dor em propósito e é o limite em crescimento. Irmãos, eu faço uma pergunta a você nesta noite que está ao alcance desta live. Você entende com seu amadurecimento espiritual, porque você não nasceu ontem no cristianismo. Então você entende com seu amadurecimento por tudo que você já passou, já vivenciou, já experimentou com Cristo Jesus. A pergunta é, você entende que só o Senhor pode transformar a dor em propósito e o limite em crescimento? Porque quando ele olha para aquela dor, como eu falei na noite de ontem, entre os seus irmãos, ele era a ovelha negra. Aquele que não ia crescer, não ia chegar, não ia aparecer, mas a Bíblia frisa que ele era mais ilustre entre os seus irmãos. Eu vou te falar uma verdade. Aquilo que você aceita ser, você será. Aquilo que você aceita ser, você será. Se você aceita ser um derrotado, uma derrotada, você vai ver uma vida de derrota. Se você aceitar ser uma fracassada, um fracassado, você vai viver uma vida de fracasso. Se você aceitar viver uma vida de humilhação, você vai ser humilhada, você vai ser humilhado. Mas se você aceitar os propósitos de Deus para a sua vida, você vai ser uma pessoa honrada por Deus. Eu sinto a graça e a presença de Deus. E a pergunta é nesta noite: o que você quer ou deseja para a sua vida? Escuta, há um propósito e um limite em crescimento. Quando você reconhece que você tem um limite, você começa a crescer. Por quê, pastor, começa a crescer? Porque o seu limite entra dentro da dependência de Deus. Ou seja, eu vou até aqui. Daqui para lá é Deus que me sustenta. Daqui para lá é Deus que vai guiando meus passos. Porque Deus nos deu uma faculdade mental para raciocinar, para pensar, para agir. Então, ou seja, se meus dedos estão mexendo, porque estão vindo o comando do cérebro. Então Deus nos deu essa capacidade. Deus nos deu os 2% para nossa mente pensar. Então, se você entender
Eu tenho um limite. Dentro do limite que Deus me deu, eu vou fazer. Eu vou prosseguir, eu vou estudar, eu vou mergulhar, eu vou fazer. Mas quando eu chego no meu limite, eu falo, Senhor, agora é o Senhor. Aleluia. Pastor, o que é isso? Eu vou te mostrar. Um médico, na experiência dele, anos de medicina, anos de residência, ele chega, encontra um paciente, e ele trabalha com o paciente, e ele passa pelo processo cirúrgico no paciente, e ele fala, em outras palavras, não tem mais jeito. Em outros que crê num milagre de Deus, ele fala, só o milagre. Eles estão dizendo, resumindo aqui, eu cheguei no meu limite. Aleluia. Agora, tem uns que até pergunta, você é cristão? Você crê em Deus? Que agora é com Ele. Então o Senhor está dizendo nesta noite, irmã Maria Zilda, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Então o Senhor está nos dizendo que eu e você temos limite. E quando o nosso limite acaba, agora entra o agir de Deus. Por quê, pastor? Porque tem um hino que diz, ele vai além da medicina. Irmãos, eu estou falando algo sobre espiritual, sobre a sua vida. E a irmã Isaete já entendeu que ela já deu um glória aí. Quantas vezes eu já ouvi, você já ouviu, você meu já expressou, eu estou no meu limite. Obreiro irmão Alessandro, a paz do Senhor, boa noite. Eu estou no meu limite. Quantas vezes você já expressou isso? Eu já não aguento mais, eu estou no meu limite. E aí você fala, Senhor, cheguei no meu limite. Foi assim que Jabes fez. Ele faz uma oração e falou assim, oh, se tu me abençoares muitíssimo, depois eu vou chegar lá no tópico desse muitíssimo para que você entenda. E aí ele reconhece. O que ele reconhece, pastor? Ele reconhece que ele tem um limite. E após o limite humano, ele entende que existe um Deus que trabalha. Por quê? Porque a Bíblia nos afirma em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Em outras palavras, não tem limite. Isaías, no capítulo 66, no verso 1, Isaías diz assim, ó, dizendo, os céus é o meu trono, e a terra é o estrado e os cabelos dos meus pés. Ou seja, ei, Deus assenta no trono dos céus. Olha aí. E a terra, Deus descansa os seus pés. Olha o tamanho do Deus que nós servimos, que não tem limite. O céu, alguns falam assim, o céu é o limite. É o limite para o homem, porque para Deus não tem limite. Deus é Deus. Deus é o começo, o meio e o fim. Labai que é nevácia. E ele está dizendo a você, quando o seu limite termina, o dele começa. Aleluia. Oh, bendito seja Deus. Deus te abençoe, irmão Arlan, a paz do Senhor Jesus. O clamor de Jabes. Olha o clamor de Jabes. A irmã Mara já entendeu que já deu ali um glória a Deus. Aleluia. Olha o clamor de Jabes. Se me abençoares muitíssimo. Escuta. O salmista, no Salmo 139, nos mostra o raio-x humano. O Salmo 139.
o raio-x de Deus humano. Por quê, pastor? Porque o Salmo 139 diz assim, presta atenção, olha só: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor Deus, diz Jeremias, que ele esquadrinha o coração e sonda os pensamentos. Como, pastor? Escuta, a irmã Cristiane já deu um aleluia, a irmã Fátima já deu um glória a Deus. Escuta, olha a oração dele: ó, se me abençoares muitíssimo. Aquele que lê esse texto fora do Espírito, Deus abençoe a irmã Zélia, Deus abençoe a irmã Dulce, a paz do Senhor. A pessoa que lê esse texto fora do Espírito vai falar: nossa, esse homem é ganancioso. Esse homem é ambicioso. Não. É por isso que Deus colocou no meu coração Jabes, aprendendo com a oração de Jabes. Presta atenção. Quando ele fala assim, se me abençoares muitíssimo, não é ambição, é dependência. Aleluia! É dependência em Deus. Irmãos, por que eu falei do Salmo 139, Senhor, tu me conheces e me sonda? Pô, agora eu falo do Salmo 51, no verso 10. A Bíblia nos afirma que o Senhor Deus sonda o coração. No verso 17 do mesmo texto, o Senhor Deus, ele responde à oração do coração contrito e aquebrantado, a qual ele não desprezarás. A oração sincera, como eu já disse, é a oração mais poderosa que existe na face da terra. Pois já me perguntaram, pastor, aquela oração fervorosa é a mais poderosa? Não. Qual é a oração mais poderosa, pastor? É a oração sincera. Esta é a oração mais poderosa que existe. Escuta, este homem, ele faz uma oração, ele não era ambicioso, é dependência. Ser me abençoares muitíssimo. Dependência. Dependência. Dobra a sua atenção. Escuta. Quando reconhecemos nossa total, não é metade não, é reconhecer por completo. Quando reconhecemos nossa total dependência no Senhor ou do Senhor, abrimos espaço para uma bênção sem medidas. Eu vou repetir para que você dê um glória e entenda. Quando reconhecemos nossa total dependência no Senhor, ou em Deus, o nosso Senhor, abrimos espaço para uma bênção sem medida. Você já observou que tudo que eu vou postar relacionado ao que eu vou fazer, com a permissão do Senhor meu Deus, com a permissão do Senhor Jesus, estarei dando início, com a permissão do Senhor estarei aqui amanhã, se Deus assim me permitir, vou fazer. É o que eu postei hoje no meu story. Se Deus permitir, no próximo dia 10, vou completar mais um ano de vida, se Deus permitir isso. Tá entendendo? Isso, irmãos, não é ambição, isso é dependência. É mostrar que você é dependente do Senhor. Eu já falei aqui, repito, irmãos, precisar é uma coisa, depender é outra. O que é precisar? Eu preciso, Deus o livre guarde, sou cadeirante, eu preciso que alguém me ajude, tá? Para que eu chegue ao outro lugar. E precisar, eu preciso que alguém me tire da cadeira, de depender. Eu preciso que alguém me tire da cadeira, me pega no colo e me coloca no lugar que eu preciso chegar, porque a cadeira não tem como chegar lá. Então precisar é quem vai empurrar a cadeira. E depender é aquele que vai me tirar da cadeira, me colocar no colo e me levar para outro lugar. Entenda isso.
Enquanto você viver uma vida de dependência no próximo, você nunca vai ver, experimentar o que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque você depende da pessoa, você depende do serviço, você depende do seu carro, você depende disso, depende daquilo. Não. Você precisa depender, você depende de Deus. Se você tiver uma linha de raciocínio assim e deixar as coisas fluir. Davi, enquanto ele era dependente de Deus, irmã Lídia Márcia, ele escreve no Salmo 20, no verso 7, olha o que Davi disse, no Salmo 20, verso 7, uns confiam em carros, ou seja, ele está falando de Faraó, ele está falando dos exércitos, dos reis, que dependia dos cavaleiros dos seus carros para vencer as batalhas. Lembra de Faraó com 600 cavaleiros e carros atrás do povo para matar? Em Êxodo 14? Mas aí vem Davi no Salmo 20, no verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas eu farei menção do nome do Senhor. Ou seja, eu dependo do Senhor. Eu não dependo de carros. Eu não dependo de cavaleiros. Eu dependo do Senhor. E faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Então, enquanto você estiver dependendo daquilo que você luta para sobreviver, você nunca vai ver o agir de Deus. Estou falando, irmãos, pelo Espírito, baseado no tema que Deus colocou no meu coração. Aprendendo com a oração de Jabes. Mas se você colocar sua dependência no Senhor, se prepara para que o céu se abra. Abra. Por quê, pastor? Porque quando eu e você entramos na dependência de Deus, nós abrimos o espaço. O espaço aéreo está fechado, não pode passar avião nenhum. Mas agora o espaço aéreo está aberto, pode trafegar à vontade. Aleluia! Então nós abrimos o espaço para uma bênção sem medida. Aleluia! Irmão, se você entender o poder da palavra que está sendo ministrada nessa noite, você tomava posse, acreditava e descansava. Escuta, olha a oração dele. Se me abençoares muitíssimo, agora eu vou entrar no significado. Dá um glória. Deus abençoe vocês. Escuta, eu vou entrar no significado de abençoares muitíssimo. Significado, vamos lá. Muitíssimo fala de abundância, de algo que existe e escuta, o significado de abençoares muitíssimo. Muitíssimo fala de abundância de algo existente ou comum. Ou seja, excede o comum. Ou seja, quando você olha para uma árvore e você sabe que aquela árvore ela tinha um limite de frutos, mas quando você vai ver ela, você fala, não tem cabimento. Não tem cabimento. Olha o tanto de fruto que essa árvore desse tamanho produziu. Irmãos, é excedente ao comum. É fora do comum. Ou seja, ele faz uma oração, se me abençoares muitíssimo, fala de abundância de água excedente ao comum. Irmãos, é algo que você vai ficar assim, ó, maravilhada, vai jorrar água de forma incomum. O Senhor está dizendo a mim e a você,
filho, filha. Aleluia. O que eu vou fazer é muito mais do que você me pediu. Pode tomar posse, irmã Dulce. Pode tomar posse, irmã Lídia. Pode tomar posse, irmã Mari. Se vocês crerem, vocês vão se preparar para pegar o seu aparelho celular e gravar o testemunho. Por quê? Porque quando eu vejo o tópico aqui, o Senhor está dizendo, filho, abundância é água excedente ao comum. Por quê? Porque eu me lembro de Efésios, capítulo 3, versículo de número 20. Paulo dizendo assim, escuta, Efésios 3, 20, dando o ênfase à oração de Jabes. Por quê? Excedente ao comum. É algo incomum, ou seja, Deus vai fazer muito mais além daquilo que pedimos. Como, pastor? Agora eu vou citar o texto de Efésios 3:20. Deus não apenas nos dará o necessário, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Ah, pastor. Sério, pastor. Eu vou citar de novo. Efésios 3:20. Ora, ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Lembra o que eu falei? Muitíssimo. Me abençoares, muitíssimo. Fala de quê? Fala de abundância de água excedente ao comum. Me prova no texto bíblico, pastor. Vamos lá. Em 1 Samuel, bendito seja Deus. Abre comigo aí, em 1 Samuel, vou te provar aqui que o Senhor Deus faz, aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui, aleluia, 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 aleluia. Vamos lá. 1 Samuel, no capítulo de número 1 Samuel, capítulo de número 2. Oh, bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou falar de Ana. Isso. Aquela mulher que, como eu falei ontem, passou pela provação, passou pela humilhação. Lembra que eu disse ontem que a dor, ela nos empurra para o altar? Isso. Então, ou seja, foi o que aconteceu com Jabes. A dor levou ele para o altar. E aqui, Ana, ela busca em Deus, pois o próprio Senhor cerrou a madre dela, no capítulo 1, versículo 5, e ela não deixou a dor definir o seu futuro. Então o que ela fez? Escuta, ela vai para o templo, ora o Senhor nosso Deus. E a Bíblia nos afirma que ela engravida de Samuel. Só que não para por aí, fazendo menção do que eu estou falando, da oração de Jabes, que significa abençoares muitíssimo, que significa falar de abundância de água excedente ao comum. Ou seja, uma mulher que só pediu a Deus um filho. Agora Deus deu para ela 6. Para quem tinha madre cerrada, ou seja, não tinha um útero, podemos dizer assim, engravida do primeiro, engravida do segundo, engravida do terceiro, engravida do quarto, engravida do quinto, engravida do sexto. Pastor, mas eu não quero mais filhos.
Eu não estou falando só da questão de filho, estou mostrando para vocês o que o Senhor Deus faz quando nós passamos a ser dependente dEle. Ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera a nossa fé. E aqui, ó, no capítulo 2, que narra a história dessa mulher, que fala o que ela passou, pois aquela que era estéril, agora é mãe de 6 filhos. No capítulo 2. Então eu quero dizer a você, dentro do cântico dela, que o Senhor Deus, Ele vai fazer na sua vida, quando você colocar sua dependência nele. E aqui eu vou falar agora de algo que Jabes, ele colocou. Escuta, dentro da oração, nós já vamos orar, dentro da oração de Jabes, Jabes estava pedindo uma bênção completa. Ele faz esse Senhor, se o Senhor me abençoares muitíssimo, ele pede a bênção completa, não só pela metade. Ele começa pedindo espiritualmente falando, aí depois vem espiritual, vem emocional, familiar e material. A base para uma bênção completa é começar no espírito. Aleluia. Começar no espírito. É isso que ele nos ensina. Se eu e você queremos ter uma vida nas áreas materiais bem-sucedida, como que está a sua vida espiritual? Porque a sua vida espiritual é o termômetro para as outras áreas da sua vida. E como está a sua vida espiritual? Escuta, quem entende o poder da bênção divina não se contenta, eu vou repetir, quem entende, para que você possa entender, você tem que estar dentro da vontade de Deus. Para você entender, você precisa estar dentro da dependência de Deus. Você precisa ser dependente dele. Mas eu dependo do meu carro, repetindo, dependo da minha casa, dependo do meu serviço. Sem um serviço não sou nada. Tem pessoas que dependem, tem mulheres que dependem do marido. Tem marido que depende da esposa. Dependência emocional, dependência sentimental, dependência financeira. Eu dependo de Deus, mas eu preciso de você. Escuta, quem entende o poder da bênção divina não se contenta com o pouco. Busca a plenitude de Deus. Pastor, mas como assim? Eu não me contento. Porque é o seguinte, quem conhece um Deus grande, busca coisas grandes. Não, Senhor. Eu quero... O senhor pode me dar um carrinho aí de 1900 e lá vai bolinha? Que eu aceito. Mas Deus, sondando o seu coração, sabe que não é esse que você quer. Então o Senhor Deus está mostrando aqui através da oração de Jabes. E eu vou falar mais ainda para nós finalizarmos aqui. A bênção que muda o destino. Como, pastor? É uma verdadeira bênção que não apenas recebemos, mas se transforma. A bênção, ela vem, ela se transforma para abençoar outros. Então, dizendo a você, a bênção que muda destino, uma bênção verdadeira, bênção não é apenas receber, mas ser transformado. Ou seja, quando eu recebo algo da paz de Deus, eu sou transformado. Quem vê a foto do Anderson lá atrás e vê o Anderson hoje, fala, meu Deus, que transformação. E olha que a transformação não foi só de fora, mas de dentro para fora também.
Então deixa Deus agir na sua vida. Vive na dependência do Senhor. Deixa o Senhor Deus fazer. A bênção que Jabes pediu, para eu entrar aqui no tópico, a bênção que Jabes pediu, tirou do rótulo de dor para uma história de honra. Dependendo da sua petição a Deus, vai vir dupla honra, vai vir reconhecimento, vai vir algo de Deus para a sua vida. Quando o Senhor Deus abençoa, Ele muda o nome, o ambiente, o futuro. Como, pastor? Escuta, quando ele visita Abrão, no capítulo 12 de Gênesis, o nome dele era Abrão. O nome da esposa era Sarai. Mas quando o Senhor Deus teve encontro com ele para mudar a vida dele, porque ele obedeceu, e quando ele obedece, ele entra dentro da vontade de Deus, ele passa a ser dependente de Deus, porque quando Deus fala com ele no capítulo 12, fala com ele assim: Abrão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu já falei sobre isso, não tinha um GPS, não tinha um mapa, ele não conhecia geografia, Deus não falou para ele qual a cidade que ele ia, Deus só falou para ele sair. E naquele exato momento ele entrou debaixo da dependência de Deus. Deus se agradou, Deus visita ele e disse: agora eu vou trocar o seu nome. Se não me falha a memória, está lá em Gênesis 17. E Deus troca o nome dele. Já não é mais Abrão, agora é Abraão, pai de uma grande nação. Já não é mais Sarai, agora é Sara. Deus muda. Deus pega Saulo e transforma em Paulo. O Senhor Deus, ele pega Jacó e transforma em Israel. Quando Jesus entra na sua vida, eles não te chamam mais pelo apelido, eles vão te chamar pelo nome. Meu Deus do céu. Escuta. Por quê, pastor? Porque o Senhor Deus, ele muda o ambiente. Ele muda o nome da pessoa. E o futuro de uma pessoa. Ele pode mudar o seu futuro da forma que você se comportar diante dele por intermédio de uma oração. Porque, como eu disse ontem, a dor de Jabes não definiu o seu futuro. A dor de Jabes não definiu o seu futuro. Quando Deus decide abençoar, não há maldição que permaneça. Por quê, pastor? Porque ele nasce de uma maldição. A mãe dele não amaldiçoou ele. Mas ele nasce de uma maldição, por quê? Porque é o seguinte, para ele, tá, a dor e o sofrimento estava traçado na sua vida. Mas ele não se entregou. Ele entendeu que tinha um Deus maior do que a dor. Ele entendeu que tinha um Deus maior do que o sofrimento. Então, eu e você precisamos entender que existe um Deus maior do que a dor, maior do que o sofrimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar ao Senhor a minha vida. E o que o Senhor Deus faz? Deus quebra a maldição. Aí eu me lembro de Números, capítulo de número 23, quando Balaão foi corrompido a amaldiçoar a Israel. E quando ele foi na direção para amaldiçoar Israel, o Senhor Deus se manifesta e disse: Balaão, Balaão, quem é você para amaldiçoar a quem o Senhor Deus abençoou?
Porque sobre Israel não há encantamento, não há maldição. Aí eu me lembro do Salmo 91, no verso 10, que praga nenhuma, maldição nenhuma chegará à sua tenda. Então, meus amados irmãos, quando Deus decide abençoar, não há maldição que permaneça. Não há maldição. Pode falar que tem mal olhado, pode falar que fizeram umbanda, fizeram tudo, nada vai atingir. Não vai. Para nós orarmos, nós vamos. Os irmãos só estão glorificando a Deus. Coisa linda. Aleluia. Bendito seja Deus. Ei, eu vou te ensinar um segredo que você precisa colocar em prática. Ore, pedindo o Senhor Deus uma bênção que te leve a novos níveis espirituais. Faça isso. Faça isso, que você vai ver. Peça a Ele para abençoar a tua casa, teus planos, a tua semente, a tua descendência, a sua mente. Declare: Senhor, eu não quero viver do pouco. Quero viver o muito do Senhor em minha vida. Ou seja, Senhor, eu não sou ambicioso e nem ambiciosa, mas eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. Eu estou na tua dependência. Quando eu falo, Senhor, eu quero viver o muito do Senhor, porque o que o Senhor tem na minha vida não é raso. Lê Ezequiel capítulo 47. Lê Ezequiel 47. Deus fala para ele: Ezequiel, vem. E ele adentra a uma água. E ele vai até a metade assim, Deus fala: não, vem mais. E ele vai andando, a água estava batendo no calcanhar. E o Senhor Deus falou: vem mais. A água subia, batia na canela. Ele disse: não, eu tenho mais, vem mais. A água subia, batia no joelho. Ele falou: não, vem mais. A água subia do joelho. O Senhor falou: vem mais. A água já está batendo na cintura. E o Senhor Deus: vem mais, porque é assim que eu vou fazer na sua vida. Águas profundas. O Senhor Deus quer te revelar o profundo, o oculto e o escondido. Daniel capítulo 2, versículo 22. E eu quero te convidar a fazer a oração de Jabes nesta noite. Vamos falar com o Pai. Se prepara aí, pois nós vamos falar com Deus, o nosso Senhor. Se prepara. Vamos falar com o Pai. Na oração de Jabes. Aprendendo com a oração de Jabes. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Glorioso, maravilhoso, eterno e soberano Deus. O Senhor Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. O Senhor Deus poderoso, o grande El Shaddai, o Elohim, o Adonai.
Eu, teu servo, adentro a tua presença, engrandecendo ao Senhor na beleza da tua santidade, juntamente com a minha irmã e o meu irmão. Dentro, meu Pai, do segundo dia do propósito, ó Pai, aprendendo com a oração de Jabes. Senhor, peço humildemente que o Senhor inclina os seus ouvidos a ouvir a nossa súplica, o nosso clamor. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados, pois somos dependentes do Senhor. Pai, eu quero, como teu filho e a tua filha estão comigo, apresentar a oração de Jabes. Fazer de Jabes, meu Deus querido, um exemplo de fé para nós. Fazer das palavras deles, meu Deus, as nossas palavras. Senhor, como Jabes, clamamos neste momento. Ó, se abençoares muitíssimo, que a tua mão esteja sobre nós, que toda dor se transforme em testemunho, e que a tua bênção nos alcance em todas as áreas da nossa vida. Senhor, eu quero estender esta oração apresentando a Ti a vida de cada irmão e cada irmã que está comigo neste momento. Estão aí, meu Pai, dentro dos seus lares, estão dentro do seu quarto, estão na posição, meu Pai, de adorador, buscando a Ti. Ó, querido Deus, que através do aquebrantamento, que através da oração sincera, o Senhor, meu Deus, abre as janelas do céu, meu Deus, e derrama sobre nós uma bênção que venha maior abastança, pois o Senhor conhece as nossas necessidades, e o Senhor sabe, meu Deus, que cada um de nós, ser humano, temos o limite, mas entendemos, meu Pai, que o Senhor é o nosso provedor. Ó Pai, nos ensina a estar na Tua dependência como Jabes esteve. Senhor, quero ainda apresentar a Ti a vida de pessoas, ó Pai, que foram enviadas a pedidos a mim neste dia. A vida, meu Pai querido, do Roberto, ó Pai, a qual a irmã Lídia me pediu oração pela vida dele, pois a sua esposa está desesperada. Meu Deus, pois a mesma, Pai querido, eu entendo que ainda não conhece o Senhor, não sabe a grandeza do Deus que tudo pode. Meu Deus, mas eu te peço que o Senhor visita o coração da esposa, tira o desespero dela, tira o medo dela, tira a agonia dela, Senhor, meu Deus, pois a tua serva, a irmã Lídia, acreditando, crendo, meu Pai, apresenta diante de Ti a vida do Roberto. Meu Senhor, eu oro, meu Pai querido, ainda, para que o Senhor toque na saúde dele. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, neutralize este mal sobre o corpo físico deste homem. Eu oro ainda, Senhor, meu Deus, pela cirurgia, meu Deus, que foi marcada da tua serva, meu Deus, a irmã Lídia, para o mês que vem. Meu Deus, o Senhor, meu Pai, pode muito bem trabalhar, meu Pai, de hoje para amanhã, meu Deus, ou até mesmo agora, na saúde dela, ao ponto dela nem precisar passar por essa cirurgia. Mas se for assim necessário, meu Deus querido, tira toda a preocupação, ansiedade do coração da tua filha, em nome do Senhor Jesus. Intercedo ainda, meu Deus, pelo pedido, meu Pai querido, da Cleidiane, meu Deus, pela vida do Gabriel.
o mesmo, Senhor, meu Deus, que está naquela situação, meu Pai, ó Pai querido, no meio do entorpecente, das drogas, meu Deus, que ele venha, meu Pai querido, ó Pai, teu encontro com teu Filho Jesus e alcançar a libertação pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eu entrego ele nas tuas mãos, aos seus cuidados. Pai, esses seus pedidos chegaram até mim e eu apresento a cada um na palma das tuas mãos. Pai, a cada irmão que ora comigo neste momento, receba a oração de cada um, para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, oramos e cremos, Pai, em cima da oração de Jabes, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Só quem crer deixa o seu amém. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eita, glória a Jesus. Dobra a sua atenção. Creia. Toma posse dessa palavra. Você precisa crer no impossível. Crer no impossível é quando o seu limite acaba. Os seus recursos acabam. Você precisa crer. E repito, não foi em vão que o Senhor Deus colocou no meu coração esse tema. Então, se você pesquisar aí, você vai ver. Com apenas 2 versículos, Deus mudou a história deste homem. Então toma posse. Passa a ser dependente de Deus. Dependente de Deus. E muda a sua oração. Senhor, eu preciso do Senhor. Não. Senhor, eu dependo de Ti. Precisar, eu preciso das pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso de pessoas que muitas vezes eu nem conheço. Mas eu dependo de um Deus que fez os céus e a terra. Creia. Vamos materializar a fé. Pega o seu copo com água e oremos. Grande, altíssimo e poderoso Deus. Aqui está o meu copo com água. E eu creio que o teu filho e a tua filha também estão com um copo d'água. Obrigado, Pai. Senhor, quando eles fizeram uso desta água, que algo sobrenatural aconteça de dentro para fora em vossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, finalizando, eu já quero estender mais uma vez os meus agradecimentos, não expondo ela porque não preciso, mas agradecendo ela, porque todo ano ela faz isso, né? Lembra do aniversário do pastor, se Deus permitir, na próxima segunda, dia 10, e ela já enviou, pastor, o meu presente está aí, compra o que o senhor quiser. Então eu agradeço a irmã Regina pelo presente e peço a você que vocês continuem orando por mim, para que o Senhor Deus me dê graça, sabedoria, saúde e condições para que eu possa continuar, tá? Aos 51, 52, 53 anos e por aí vai, para a glória de Deus. E eu preciso da sua ajuda. Eu preciso, eu não dependo, eu dependo de Deus, mas preciso de você. Porque se Deus quisesse de deixar de te abençoar, ele abriu uma janela e mandava valores do céu. Mas não, ele está usando você
para abençoar o ministério que ele me confiou. Então nós temos aqui 3 colunas, que é a coluna do dizimista, a coluna do ofertante e a coluna do mantenedor. E através da sua contribuição, eu consigo fazer o ID do Senhor Jesus. Então, eu peço a você, pastor, qual é o número do Pix? Só você me chamar, que eu passo para você o número do Pix, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, ou você pode chegar lá no meu canal do YouTuber, PR, o Anderson de Souza, Souza com Z, o Anderson de Souza, colocou lá, qualquer vídeo que você clicar, você vai na descrição, tem lá todos os dados bancários, tem lá um Pix, onde você pode tirar um print ou anotar e fazer a sua contribuição. Amém? Ou você pode me chamar nas redes sociais, no privado, e falar, pastor, me passa o número da conta, me passa o número do Pix, eu quero enviar a minha contribuição. Amém? Então, eu te peço, irmãos, em nome de Jesus, nos ajude, pois eu preciso de vocês. Amém? Dinésio, como sempre, nos auxiliando aí, que Deus abençoe a vida dele e toda a sua família. Obrigado de todo o meu coração a cada um de vocês. A irmã Kátia, Deus abençoe a senhora, seu esposo, o irmão Marlon, juntamente com toda a sua família. Eu quero agora finalizar com a bênção apostólica e logo em seguida com a bênção sacerdotal. Encurva a sua cabeça e amanhã, terceiro dia desse propósito, e já também no santo jejum. E você que vai entrar comigo, entra e descansa o seu coração. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com a sua mão, isso. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua quarta-feira venha ser uma quarta-feira de livramento, de conquista, de paz, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Eu quero que você medite nesta noite no Salmo, que vai falar muito ao seu coração. É o Salmo de número 6. Leia o Salmo de número 6. Medite nele, por favor. Está vendo esse quadro aqui? Quarto de guerra? Esse quarto aqui eu ganhei de presente da irmã Regina Maria de Paula. Né? Ela falou assim, ó, faz um quadro que eu vou abençoar o senhor. Aí uma pessoa profissional tirou essa foto, fez essa arte e ela mandou fazer o quadro. Então esse quadro aqui foi a irmã Regina que nos deu. Então, irmãos, Deus tem sido assim maravilhoso para comigo. Então Deus abençoe a cada um de vocês. Ei, tira 1 minuto, 2 minutos do seu tempo e apresenta a minha vida, a minha família no altar das orações. É o melhor presente que você pode dar ao pastor Anderson. É tirar o seu tempo para orar por mim, orando pela minha vida, pela minha saúde, pela minha vida espiritual, pelo ministério que Deus me confiou, pela minha família. Tá? Não esqueça disso, por favor. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã, querendo Deus, às 21 horas eu já entro trazendo a introdução da mensagem. Fica na paz e na graça do Senhor Jesus e uma excelente e abençoada noite. Obrigado a todos. Deus os abençoe.